Mais uma vez, muito bom dia para você, obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, nesta terça-feira, 25 de junho de 2024. Vamos começar falando então dos projetos que os deputados acabam de votar aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 4 matérias estavam inicialmente pautadas, 3 foram votadas pelos deputados estaduais. A gente já tem aqui a primeira matéria que foi aprovada pelos deputados nesta terça-feira, projeto de resolução de número 3, matéria discutida, votada e aprovada em sua discussão única, matéria proposta pelo deputado Paulo Corrêa, primeiro secretário aqui da nossa Alemes, e que concede título de cidadão sul-mato-grossense. E como a gente sempre explica, a concessão de título de cidadão sul-mato-grossense, de comenda de mérito legislativo, o nome da pessoa homenageada é preservado ao longo da tramitação e com a aprovação, como foi o que aconteceu, nome publicado na edição de hoje do Diário Oficial. O próximo item é um projeto de lei, mas também guarda alguma semelhança. Projeto de lei de número 117, também discutido, votado e aprovado em sua discussão única, em matéria encaminhada pelo deputado Renato Câmara, do MDB, primeiro vice-presidente da nossa Casa de Leis, e que concede também um nome, dá nome a um próprio público estadual. O que seria um próprio público? São estruturas públicas, ruas, avenidas, no caso de âmbito estadual, que são geridas pelo Poder Público Estadual. Nome também preservado, com aprovação, será publicado na edição de hoje do Diário Oficial. Além desses dois projetos, os deputados também aprovaram hoje uma outra matéria encaminhada pelo Poder Executivo, o projeto de lei de número 94, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, ou seja, a constitucionalidade dessa matéria é que foi reconhecida hoje pelos deputados estaduais. E o que quer o Poder Executivo, né? Que o Poder Legislativo autorize a criação de uma nova agência dentro da estrutura do governo do estado, a InvestMS, que é a agência de promoção de investimentos para ajudar a atrair investimentos aqui para o nosso estado. E qual que é a personalidade? De que maneira vai ser essa agência, né, do ponto de vista jurídico, né? É uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse e finalidade público, sob a modalidade de serviço social autônomo. De certa maneira, essa estrutura jurídica da InvestMS guarda semelhanças com o Sistema S, FIEMS, por exemplo, que é a FIEMS, né? Tem o SESC, por exemplo, né? Também esse sistema, que é o sistema... Aliás, o Serviço Social do Comércio, não o sistema, o Serviço Social do Comércio, e guarda semelhanças do ponto de vista de sua função, de sua utilidade frente à sociedade. Na InvestMS, ela quer promover, mostrar ao mundo que Mato Grosso do Sul é um ambiente atrativo para investimentos, atrair empresas para criarem suas raízes aqui, gerar emprego, desenvolvimento. E o projeto de lei traz 4 diretrizes para que vão nortear essa atuação da InvestMS na busca por investimentos, né? Que são a diretriz que são próximas do próprio governo do estado, né? Que prevê um governo inclusivo, próspero, verde e digital. Esses 4 pilares, aliás, também vão nortear o trabalho da InvestMS. Bom, esses foram os 3 projetos aprovados hoje pelos deputados estaduais. Essa matéria vai agora para análise das comissões de mérito, mas os parlamentares também deliberaram hoje sobre 20 indicações, 2 moções de congratulação e uma moção de pesar nesta terça-feira, começo de semana, aqui na Alemes. 11h19. Vamos falar agora de algumas indicações apresentadas pelos deputados estaduais na sessão dessa terça-feira, 25 de junho. A gente começa com uma indicação apresentada pelo deputado Antônio Vaz, que pede estudos ao governo do estado para a criação de um centro de atendimento ao autista lá no município de Inocência. A Casa do Autista representará um avanço significativo no atendimento e suporte às pessoas com TEA e outras condições neurodesenvolvimentais, promovendo sua inclusão social, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida. Além disso, este centro será um importante componente para atender a crescente demanda por serviços de saúde especializados na comunidade, que cresce em ritmo acelerado. Pois é, né? Indicação que deve ser votada pelos deputados estaduais nas próximas sessões, antes de ser efetivamente encaminhada ao Poder Executivo. 11h20. O deputado Paulo Duarte também fez pedidos durante o pequeno expediente da sessão de hoje. Ele relembrou
que Mato Grosso do Sul está em situação de emergência devido à gravíssima estiagem, né? As queimadas no Pantanal foram um dos fatores que levaram à decretação desse estado pelo Poder Executivo, mas ele pediu inicialmente, especificamente ao Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul, lá para o município de Corumbá, apoio da corporação no enfrentamento às queimadas em lotes, em terrenos dentro da cidade de Corumbá. Tendo em vista a publicação ontem do decreto de emergência em relação às queimadas, principalmente na região do Pantanal, nos municípios de Corumbá e Ladário, que ele possa articular ações de fiscalização em relação aos terrenos urbanos, né, alguns abandonados e propícios a queimadas na região urbana dos municípios de Corumbá e Ladário, porque além das questões da área rural, nós temos esse problema na área urbana e como há um decreto de emergência, que o Estado, através da Defesa Civil, ajude nesse momento extremamente difícil que passa principalmente os municípios de Corumbá e Ladário e toda a região do Pantanal. Pois é, né? Daqui a pouquinho a gente volta com uma outra fala do deputado Paulo Duarte. Ele ocupou a tribuna durante o grande expediente para falar sobre as queimadas no Pantanal. Daqui a pouquinho a gente traz essa fala. 11h22, mas vamos falar agora do deputado Zeca do PT. Na semana passada, ele avisou, comunicou à mesa diretora que participaria, inclusive representando a Assembleia Legislativa, do 5º Seminário Internacional que discute a Rota Bioceânica. Esse seminário aconteceu lá em Loma Plata, no Paraguai, e ele, durante o pequeno expediente, fez um rápido balanço dessas atividades por lá. Vale registrar, senhor presidente, que estavam lá, ou estava lá no evento, aproximadamente 50 professores de todas as universidades do nosso estado, o que me encantou. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Dourados, ao CDB, os institutos federais, enfim, participando ativamente do debate que se desenvolveu sobre a questão do desenvolvimento sustentável, do projeto da Rota Bioceânica, o desenvolvimento sustentável na ocupação dos espaços, na questão do meio ambiente, no respeito às comunidades originárias do povoado de Orel, que existe ao longo do trecho da rodovia que liga Carmelo Peralta a Filadélfia, Loma Plata e Mariscal Estigarribia, já falando em telefonia móvel rural ao longo da rodovia, o que causou enorme expectativa a todos os que estavam lá, senhor presidente. Portanto, em outro momento eu faço uma prestação de conta mais detalhada do que foi o 5º Fórum, e vale ressaltar, para finalizar, senhor presidente, que o 6º Fórum, por proposição do governador Eduardo Riedel, vai ser aqui no Mato Grosso do Sul. Pois é, né? Então temos a expectativa de receber o 6º Fórum aqui no nosso estado, né? Esse fórum que reúne todos os países envolvidos na implantação da rota para discutir o trabalho para que ela efetivamente comece a funcionar e operar. 11h24, a gente continua com falas do deputado Zeca do PT e que pediu, né, numa segunda fala, estudos ao governo do estado sobre a presença do bioma do Chaco lá na região de Porto Murtinho. Considerando que a região conhecida como Ingazeira, localizada no município de Porto Murtinho, faz fronteira com o Paraguai, possuindo em grande parte da sua área uma vegetação com as mesmas características do idioma chaquenho do país vizinho, solicitamos com urgência a realização de estudos ambientais para o levantamento preciso de qual o total da área da Ingazeira em Porto Murtinho compartilha da mesma vegetação do bioma chaco paraguaio. Explico, senhor presidente, que eu pretendo, a partir desse estudo, desse levantamento,
do bioma do Chaco, aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente em Mutinho, posteriormente entrar com pedido de reconhecimento como parque aquela região para proteger o bioma chaquenho que ainda resta no solo do Mato Grosso do Sul e particularmente em Porto Murtinho. 11h25, agora sim a gente vai para a fala do deputado Paulo Duarte durante o grande expediente da sessão dessa terça-feira, 25 de junho. Muito emocionado, ele falou sobre a situação do Pantanal, né? Chamas próximas, muito próximas à cidade de Corumbá, né? Logo após o Rio Paraguai. O deputado, durante a sua fala, pediu providências, união de esforços do governo estadual e do governo federal para fazer enfrentamento a essas chamas. Eu estive lá, eu conheço essa região, eu nasci lá e eu nunca vi, nunca, deputada Mara, eu passo o São João há 30 anos, sem falhar nenhum ano. Nunca teve um período desse, o que nós vimos lá. Então eu queria aqui, pedindo o apoio desta casa, do presidente da Assembleia Legislativa, a situação é gravíssima. E eu queria pedir, eu acho que a minha opinião pelo menos, que a gente devia separar as coisas. Tem que investigar? Tem, mas deixa a Polícia Federal, o IBAMA, investigar quem são, se tem responsáveis, quem são, punir exemplarmente. Mas não misturar o debate da punição, da responsabilidade com a ação. É fundamental. Este final de semana, a situação só não foi para tragédia, porque o governo do Estado agiu com aeronaves, com helicópteros, com homens no chão. Tem um hotel do outro lado do rio que ia pegar fogo, não pegou fogo pela ação governamental. E assim, infelizmente, acaba indo um debate tão importante quanto esse para questões aí de caráter ideológico. Eu queria pedir, eu fiquei assim, emocionado, porque ali está a minha história sendo queimada. Vocês não têm noção, é só quem está lá para ver. Primeiro, aqui, a homenagem a homens, a mulheres, brigadistas, corpo de bombeiro. Esse sim, o cara costuma chamar de herói jogador de futebol. Esses caras que ficam aí de graça. Herói não é jogador de futebol, de seleção brasileira. Quem está lá fazendo esse trabalho, vai lá, um calor de 80 graus. Eu vi ali na beira da estrada, postei ontem, queimada, pegando fogo, e os caras ali. Então eu acho que a gente tem que, nesse momento, juntar, ok, está vindo aqui ministros, a ministra Marina, a ministra Simone, mas muito mais do que sobrevoo. A gente precisa ter ações agora, imediatas, neste momento, e preparo, porque tempos difíceis, piores do que agora, estão por vir. Pois é, né? E na tarde de hoje, após o evento de assinatura das emendas, que eu vou falar daqui a pouquinho, às 16h30, está prevista uma visita dos deputados estaduais à sala de situação que é gerida pelo governo do estado, que está acompanhando a evolução dos focos de chama e também o enfrentamento aos incêndios lá no Pantanal. O deputado Paulo Duarte fez referência durante a fala dele, que a gente acaba de assistir, a festa de São João lá em Corumbá. A gente tem uma imagem até aqui para mostrar no telão. Circulou muito essa imagem, muito provavelmente no fim de semana você já deve ter visto essa imagem também. A festa de São João, que é muito tradicional lá em Corumbá, e ele é ao fundo, logo após o Rio Paraguai, né, que faz que Corumbá fica à margem do Rio Paraguai. Essa cena aí do fogo tão próximo, muita gente diz que não se lembra de ter visto uma situação dessa ainda, né? O governo do estado, ao longo do fim de semana, divulgou inclusive imagens do enfrentamento aos focos de chama. O governo federal disse que também está encaminhando mais ajuda, mas com certeza quem está por lá quer que essas cenas se encerrem o quanto antes. Então, hoje à tarde, 16h30, os deputados estaduais devem fazer a visita à sala de situação que fica aqui em Campo Grande para acompanhar a gestão do governo do estado a esse enfrentamento. Bom, 11h30 em Mato Grosso do Sul.
Eu falei dessa visita às 16h30, né? Mas antes dessa visita, governo e deputados estaduais assinam nesta tarde as emendas parlamentares referentes ao ano de 2024. O evento vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV Alemes, também pela Rádio Alemes 105,5 FM, a partir das 14h30. A TV Alemes, a partir das 14 horas, 2 da tarde, daqui a pouquinho, daqui 2 horas e meia, a gente já entra ao vivo, acompanhando a movimentação já aqui de todos os representantes de entidades, prefeitos do interior, vereadores do interior também, que vem acompanhar a assinatura dessas emendas parlamentares. A gente tem, inclusive, algumas informações já com relação a essas emendas, alguns dados. 72 milhões de reais é o total de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2024 para emendas parlamentares, 3 milhões por deputado estadual. Ao todo, então, 923 emendas individuais, 2 emendas coletivas, 925 emendas ao todo, totalizando esses 72 milhões, 71,5 em emendas individuais e 450 mil reais em emendas coletivas. A gente tem outras informações também referentes à modalidade de transferência, né? De que maneira o Poder Executivo, que é quem faz a gestão do recurso público, né, vai fazer a transferência dessas emendas. Por meio de convênios, termos de convênio, né? 551 emendas, total de 37 milhões de reais. Esses convênios, a gente fala muito aqui na TV Alemes sobre entidades, por exemplo, que são reconhecidas como de utilidade pública. Essas entidades aqui podem receber emendas parlamentares por terem um caráter de atendimento à população e parte desse financiamento pode vir por emendas parlamentares, né? Então esses convênios são firmados depois da apresentação de toda uma documentação, planos de trabalho, para que esse recurso seja liberado. Fundo a fundo, 365 emendas, 33 milhões e meio de reais. Esse fundo a fundo é quando o governo do estado, por exemplo, uma emenda na área da saúde, que os deputados precisam fazer a indicação de pelo menos 60% dessas emendas. Do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de determinado município. Então, a transferência do ente estadual para o ente municipal diretamente. A execução direta, 10 emendas, pouco mais de 1 milhão de reais. A gente tem uma última informação também sobre a finalidade dessas emendas no sentido de investimento e custeio de atividades que já estão em desenvolvimento. Custeio, né? 443 emendas devem servir para o custeio de ações que já estão sendo desenvolvidas nos municípios aqui do nosso estado, 37 milhões e 700 mil reais, para investimentos em expansões, aquisição de equipamentos importantes para essas atividades, 281 emendas, um total de 19 milhões 700 mil reais. E quando o plano de trabalho é misto, né, prevê tanto custeio também quanto novos investimentos, né, 201 emendas nessa situação dupla, né, 14 milhões, pouco mais de 14 milhões e meio de reais. Essas então são algumas informações sobre as emendas parlamentares que eu reforço. A transmissão da TV Alemes começa às 14 horas, eu e a Maritê Kogo vamos estar por lá, vamos conversar com o prefeito, os representantes de entidades, vereadores, deputados estaduais que vão estar por aqui e falar um pouquinho da importância dessas emendas, e às 14h30 a previsão é que comece a solenidade de assinatura das emendas parlamentares com a presença do governador Eduardo Riedel. Então é isso, 11 horas e 34 minutos, a gente vai encerrando a edição de hoje do Redação Final, lembrando que além de toda essa programação de hoje à tarde, amanhã a gente também tem programação ao vivo aqui na TV Alemes, 7h45 da manhã, a primeira discussão, porque às 8 horas da manhã tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e às 9 horas a sessão plenária. Outras notícias também no nosso site, www.al.ms.gov.br. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão. Tchau!